Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 4 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é José Maria de Almeida, José Maria, dirigente do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Com esse encontro, damos continuidade à série com líderes de partidos extraparlamentares, para conhecermos melhor suas trajetórias, o que pensam e como atuam. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrever nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem fizer questões no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat e o Super Sticker. Bom dia, Zé Maria. Uma honra ter sua presença por 20 minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Breno. É uma honra para mim estar aqui conversando com você. Bom dia aos companheiros e às companheiras que estão nos acompanhando. Zé, qual é a origem do PSTU e a trajetória da organização até a atual configuração? Olha, o PSTU ele é herdeiro de uma corrente política que se constrói no nosso país desde princípio da década de 70 do século passado. É uma organização trotskista que reivindica as tradições da Quarta Internacional, as tradições de Lênin, de Marx, de Engels, que começou a se construir no Brasil no comecinho da década de 70 do século passado, se desenvolveu, primeiro como Liga Operária, depois PST, nos constituímos como Convergência A Liga Operária Socialista. era uma organização ainda na resistência à ditadura. Ainda na resistência à ditadura, na clandestinidade, tanto a Liga Operária como o PST foram organizações que funcionaram na clandestinidade aqui no Brasil. Não havia liberdade política que nos permitisse um funcionamento legal. Depois nos constituímos como um movimento pela Convergência Socialista, que foi a ideia de lançar a construção de um partido que reivindicasse o socialismo, que fosse um partido legal no país naquele momento. O processo não evoluiu da forma que nós pensávamos. Nós mudamos essa proposta para a defesa da construção de um partido de trabalhadores. A Convergência se tornou, portanto, um grupo político que defendia a construção de um partido, o Partido dos Trabalhadores. Estivemos na origem da fundação do PT. Você sabe que a tese do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, que foi levada ao Congresso de Lins, aqui no interior de São Paulo, o Congresso Estadual dos Metalúrgicos aqui do Estado de São Paulo, onde foi aprovada a proposta de fundação, um chamado, a fundação do PT, foi uma proposta feita por nós, a partir do Sindicato de Santo André. Estivemos presentes na fundação do PT, militamos no interior do PT durante 12 anos, até 92. Em 92, as diferenças que se acumulavam entre a perspectiva, a estratégia de luta que nós tínhamos para uma transformação do país e a perspectiva e a estratégia adotada pela direção do PT chegaram a um ponto extremo. Nós fomos afastados do partido naquele momento. A discussão que houve foi em torno ao problema se fazíamos ou não naquele momento uma campanha pelo Fora Collor, se era mais conveniente esperar o desgaste dele até 94, nas próximas eleições. E, a partir daí, se constituiu uma frente revolucionária que envolveu não só a Convergência, vários outros agrupamentos políticos que deram origem à fundação do PSTU em 94. Então, desde então, o partido se constrói sob essa bandeira, mantendo a essência daquilo que era a nossa concepção, o nosso programa e a estratégia de transformação que nós vemos para o país, que nós viemos acumulando desde o início dos anos 70, quando nos construímos aqui. Nossa corrente, o nosso partido faz parte de uma corrente internacional, um dos setores da Quarta Internacional, a Liga Internacional dos Trabalhadores. Nós reivindicamos a tradução da Quarta Internacional. E
É isso, um pouco, digamos assim, para te dar em poucas palavras um histórico de onde vem o PSTU, é isso. A nossa concepção, a nossa estratégia de luta, ela está baseada, por um lado, nós rechaçamos a ideia das ações vanguardistas. O partido nosso sempre se construiu buscando a organização, impulsionar a organização e a mobilização do movimento da classe trabalhadora. Na nossa concepção, quem faz a revolução que nós precisamos no país é a classe trabalhadora organizada, é o povo, são os setores mais pobres da população, né? Nosso projeto é um projeto, portanto, que se apoia na luta das massas e na organização das massas para transformar o país, e nós tratamos de fazer com que o partido seja um polo de aglutinação dos setores mais avançados do movimento, da vanguarda, que possa ser um fator consciente nesse processo de transformação. Então, nós não vemos a transformação socialista do país que nós defendemos através das instituições do Estado que aí está. Nós não acreditamos que essas mudanças vão vir através das eleições, por exemplo, ainda que sim, seja importante participar das eleições, disputar politicamente as nossas opiniões nos processos eleitorais, mas o que a gente investe a fundo é no estímulo à auto-organização, à elevação da consciência dos setores do movimento de massa, da sua vanguarda, e a construção desse polo consciente que é fundamental para a revolução que nós precisamos fazer no país. Nós um pouco partimos de um pressuposto, Breno, que a revolução, ou seja, a mobilização popular, na dimensão necessária para reunir força para mudar o país, ela é construída pelas próprias condições do capitalismo, que impõem condições de vida cada vez mais insuportáveis às pessoas e vai levar a mais explosões sociais no nosso país. Essa é uma condição necessária para a mudança, porque é a força do povo mobilizado que pode destruir as instituições que estão aí e colocar no lugar delas instituições da classe trabalhadora que governe o país. Mas ela não é uma condição necessária, é preciso um polo consciente, uma direção política para esse processo, e é esse esforço ao qual o PSTU dedica as razões da sua existência. Zé, tem uma pergunta aqui do José Igor Costa dos Santos, que é da nossa produção, inclusive, só que hoje está de licença, mas ele fez uma pergunta. Quem foi Nauel Moreno e qual a importância de Moreno na formação do PSTU? Nós surgimos, o grupo que veio para o Brasil e que deu início à construção do partido estava exilado, primeiro no Chile, desculpa, Breno, depois, com o golpe no Chile, foram para a Argentina. Na Argentina, tomaram contato com a corrente, o grupo que era organizado por Nauel, que era dirigido por Nauel Moreno na Argentina, e foi através daí o contato com esses dirigentes e com essa organização internacional que foram ganhos para o trotskismo e vieram para o Brasil para construir a nossa organização aqui, como seção, inclusive, dessa organização. Na época era a tendência leninista, trotskista, da Quarta Internacional, depois virou fração bolchevique e depois Liga Internacional dos Trabalhadores, né? Moreno foi, portanto, o dirigente mais importante que teve a corrente que deu origem à construção do PSTU aqui no Brasil. É um dirigente que tratou de buscar, enquanto viveu, manter erguidas as bandeiras do marxismo, do leninismo e do trotskismo aqui na América Latina, principalmente na América Latina, em que pese que atuou na construção de um partido mundial, de uma corrente mundial que representasse essa nossa concepção, e foi muito importante para nós aqui, não só porque deu surgimento, digamos assim, ao grupo, mas em muitos momentos ele tratou de atuar, de buscar estudar a situação brasileira, nos ajudar politicamente, com opiniões, com críticas, muitas vezes, ao que nós fazíamos e que ele não tinha acordo. Teve uma importância bastante grande para a formação da nossa corrente, em todos os aspectos. Infelizmente, nós o perdemos ainda novo, ele morreu vítima de um problema no coração e bastante novo. Zé, quantos são os filiados e em quantos estados o PSTU está organizado? O PSTU está organizado praticamente em todo o país, Breno. Nosso grupo é um grupo pequeno, nós somos um grupo ainda, um partido de vanguarda, com uma localização que tem a sua significação. O partido tem relações no movimento de massa no país, no movimento sindical, no movimento popular, que são significativas, mas, enquanto estrutura organizada, nós somos um grupo ainda muito pequeno. Então, a exceção, eu te diria, talvez, de Tocantins, o partido está organizado em todos os outros estados do país. Tem um pouco mais de peso aqui no Sudeste, São Paulo, Rio, Minas,
estados como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Maranhão, mas está presente em praticamente todo o país, ainda com agrupamentos e com uma inserção no movimento de massas diferenciado de estado para estado. Número de filiados, eu vou te dizer que eu não sei o número preciso não, mas nós não temos um número muito grande de filiados, nós não trabalhamos com essa digamos assim, com esse critério, né, de relação com o partido. O partido ele fez uma campanha de filiação quando foi necessário para a legalização do partido, e depois a gente trabalha com isso como, digamos assim, uma coisa espontânea. Há muitos militantes do partido que não são filiados no partido, por exemplo, porque para nós não é a relação que determina. No nosso partido, participa efetivamente das discussões, das decisões do partido, as pessoas que militam no partido. Ou seja, o critério fundamental, além da adesão ao programa e além da disposição de ajudar a difundir a política do partido, de tratar de ganhar mais gente para construir essa organização, é a participação nas reuniões, até para que se possa, né, levar a política do partido, tratar de ganhar mais gente para essa política, é preciso que a pessoa participe da discussão sobre ela, da elaboração dessa política e das decisões da política. Então, nós funcionamos mais com esse critério. Nós devemos ter, eu acredito que em torno de 20 mil filiados, não sei se passa disso não. E quantos militantes nesse critério? Nós temos alguns milhares de militantes no país, cara. Tá bem. Não vou poder te dar o número preciso. Vocês têm ou tiveram representação parlamentar? Sempre participam de eleições? Olha, o partido, sempre que teve possibilidades, no que dependeu de nós participamos, sim. Como eu disse a vocês, isso não é o centro da nossa vida. Nós achamos que as transformações no país vão se dar por outro caminho, mas nós somos leninistas nisso. E o que o Lenin dizia é que, enquanto a classe trabalhadora não tiver em condições de disputar diretamente o poder, pela sua própria luta, pela ação direta do movimento, é preciso que os partidos que se reivindicam da revolução disputem os processos eleitorais para apresentar uma alternativa socialista, revolucionária nestes processos, como um contraponto às demais alternativas que são postas para a população num processo como esse. Veja, num processo eleitoral como esse que nós estamos, de fato, se antecipou para esse ano, estão postas alternativas apresentadas à população brasileira para governar o país. O Bolsonaro já se colocou como alternativa para seguir destruindo o país, a burguesia está tentando uma terceira via aí para representar os seus interesses, mas que não seja nem Bolsonaro nem Lula, e, por outro lado, o PT lançou Lula, que também se apresenta como uma alternativa para governar o país. E nós achamos que é necessário apresentar também, do ponto de vista dos socialistas, dos revolucionários, uma alternativa para o país, de maneira a disputar a consciência das pessoas. Né? Então, sem spoiler da entrevista, eu já vou te perguntar sobre isso. Tá. Então nós sempre participamos com esse objetivo fundamental, que é apresentar o nosso programa, a nossa proposta para o país naquele momento e tratar de ganhar as pessoas para se organizar e lutar por essa alternativa. Agora, a disputa política é também a disputa do voto. Quanto mais voto uma organização socialista, revolucionária tiver, melhor, ela está mais fortalecida. É a expressão de um fortalecimento dela. Se ela consegue eleger um parlamentar que vai se colocar como instrumento ao serviço da construção dessa organização, também é importante. Nós lutamos por isso. Eu te diria que nós não somos muito bons nisso de disputar a eleição, não, Breno, para dizer o mínimo. Mas nós já tivemos parlamentares, especialmente quando a gente militava ainda dentro do PT, nós tivemos companheiros que você conhece, Ciro Garcia, foi deputado, o Ernesto Gradella, que é aqui de São José dos Campos, vários outros camaradas que exerceram mandato, Mauro Puerro aqui em São Paulo, que chegou a ser vereador aqui em São Paulo. Nesse momento, nós não temos nenhum mandato parlamentar no partido. Tivemos agora, como o PSTU já, elegemos o Kleber lá em Belém, a vereador, não é? Tivemos a Amanda no Rio Grande do Norte. Nesse momento, aliás, nós não temos nenhum mandato parlamentar. A Amanda foi eleita com uma votação espetacular, né? Espetacular. É uma pessoa que se projetou, uma lutadora da educação, que se projetou muito com essa coisa das redes sociais, isso às vezes transforma a pessoa de fato num fenômeno, e ela catalisou um pouco esse descontentamento das pessoas com absolutamente tudo, porque as pessoas estão cada vez mais descontentes com tudo nessa vida que a gente é obrigado a levar nessa sociedade, Breno. E ela teve uma votação muito grande.
Ela hoje não está mais no Rio Grande do Norte, ela se transferiu para o Rio Grande do Sul, ela não milita mais no PSTU. É uma companheira que nós respeitamos muito, mas ela não está mais conosco neste momento. Entendi. E vocês tiveram, por um certo período, o Lindbergh Farias como deputado federal. Lindbergh teve no partido, ele já entrou no partido como deputado, né? Depois ele acabou se afastando do partido e foi para o PT. Ele militava antes no PCdoB. É verdade. Zé Maria... Eu gosto dele, pessoalmente gosto muito do Lindbergh, mas ele fez uma escolha política que eu respeito, evidentemente, apesar de que a gente não concorda com ela, né? Zé Maria, pela primeira vez em mais de 20 anos, talvez com exceção de 2013, todos os partidos de esquerda, incluindo o PSTU, evidentemente, participam das mesmas mobilizações contra Bolsonaro. Provavelmente há mais de 20 anos nós não tínhamos esse encontro nas ruas entre todos os partidos de esquerda. O que tornou possível esse cenário, na tua opinião? Qual é a linha do PSTU a esse respeito? Olha, o que tornou possível esse cenário, em primeiro lugar, foi uma necessidade da classe trabalhadora brasileira, da população brasileira, fundamental neste momento, que é botar para fora Bolsonaro, Mourão e esse governo genocida que nós temos em Brasília. É fundamental isso, é uma necessidade, em primeiro lugar, para defender a vida da população contra a catástrofe gerada por essa pandemia, e o Bolsonaro é o principal aliado do vírus contra a população brasileira. Em segundo lugar, porque ele é o principal obstáculo a que se utilize os recursos que o nosso país tem para socorrer a população frente às consequências da crise econômica tremenda que nós vivemos no país. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas passando fome, metade da população vivendo em insegurança alimentar. Nunca tivemos um desemprego tão alto no país. E tudo que esse governo faz é tratar de prejudicar ainda mais essas pessoas. E é necessário derrubar esse governo porque ele é uma ameaça às liberdades democráticas. Bolsonaro, para além dos outros gestores do capitalismo que nós tivemos governando o nosso país, ele ainda defende um retrocesso no regime. Por ele implantava uma ditadura no Brasil, que, aliás, é a única forma de levar as últimas consequências a esse programa econômico que ele defende, não é? E é preciso preservar, nós sabemos que as liberdades democráticas no nosso país são extremamente limitadas, mas para a classe trabalhadora brasileira faz diferença poder se organizar em sindicatos, em partidos políticos, fazer manifestações de rua, ou não poder fazer nada disso, como é o caso da vida sob uma ditadura. Você militou sob uma ditadura militar, eu militei sob uma ditadura militar, fui preso 4 vezes na ditadura, eu sei o que é isso, não é? Então, essas são as 3 razões, digamos assim, pelas quais é preciso botar para fora esse governo, porque não há como proteger a saúde da população frente à pandemia, não há como proteger as condições de vida da população frente às consequências da crise econômica, e não há como preservar as liberdades democráticas que nós temos no país com o governo que está aí. Então, essa necessidade levou a essa unidade de ação que é ampla, e digo mais, quanto mais setores vierem para essa luta, melhor, porque nós precisamos reunir todos e todas que estejam a favor de botar para fora esse governo no processo de mobilização, que, infelizmente, até agora, ainda que sejam manifestações muito importantes, politicamente falando, são ainda manifestações de vanguarda que nós conseguimos fazer, nós não temos o povo na rua. Essas manifestações, elas têm força para desgastar o governo, mas não para derrubá-lo. É preciso que a gente aumente a quantidade de pessoas nas ruas e é preciso, Breno, que a gente coloque num outro patamar o processo de mobilização. Nós temos que discutir o problema da greve geral no país. Eu não consigo entender como a direção das grandes centrais sindicais, ou mesmo a direção dos partidos de oposição, não discute a sério a convocação, a discussão com a população brasileira da necessidade de uma greve geral. Porque hoje o governo... ele é um governo bastante minoritário na população, ainda que ele tenha uma base social que é significativa ainda no país. Ele está completamente isolado na superestrutura do país e ele se mantém, mas ele se mantém por conta do apoio do Centrão no Congresso Nacional, e o Centrão nós sabemos que funciona, faz o que está fazendo, porque tem o beneplácito do grande empresariado. O grande empresariado brasileiro tapa o nariz para o Bolsonaro, mas dá sustentação à manutenção do governo dele, porque está 100% a favor da pauta econômica do Paulo Guedes. E nós temos que mexer no bolso desses caras, que é onde dói. Tem que parar as fábricas, parar as grandes empresas, porque aí nós vamos fazer esse empresariado escravocrata que nós temos no nosso país sair dessa posição cômoda deles. Fazer o Congresso Nacional sair dessa posição cômoda deles. Porque é a única forma de você desequilibrar a situação ao ponto de botar o governo para fora. Então, desde esse ponto de vista, o que gerou essa unidade ampla, essa necessidade da população, nós defendemos a unidade mais ampla possível na luta para botar para fora o governo.
E achamos que é necessário elevar o grau de mobilização, porque nós não podemos ter ilusão de que vai ser o Congresso Nacional que está aí, sem ser forçado, não vai ser o Supremo Tribunal Federal que está aí sem ser forçado, e muito menos o empresariado que vai se mover para tirar o governo que pratica o que pratica contra o nosso país neste momento. Por isso, eu acho que é necessário avançar mais no processo de mobilização, para além do patamar que nós chegamos até agora. Essa unidade de ação incluiria até mesmo setores da oposição de direita, como, por exemplo, setores do PSDB que participaram dos últimos 2 atos? Olha, como diz o outro, até a mãe do diabo é bem-vinda nessa unidade, se for para desenvolver a luta e botar para fora esse governo que está aí, todos os setores, independentemente de quem seja. Na unidade de ação, para defender o interesse, a classe trabalhadora desse massacre que ela está sofrendo, unidade de ação com todos que queiram, vale tudo. Tem que trazer aí o PSDB, tem que trazer todo mundo que quiser vir para essa luta, tem que vir. A condição é isso, é lutar para botar para fora esse governo. Perfeito. Zé Maria, vocês se colocam contra Bolsonaro e chamam a resistência, a unidade de ação contra qualquer tentativa de golpe. Mas foram favoráveis ao impeachment de Dilma e criticavam, ao menos à época, quem considerava sua derrubada um golpe, embora sejam as mesmas